Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma análise de mercado para nosso grupo de operações do WhatsApp. Pessoal, dia incrível hoje, mas tomamos aí um loss de bobeira ainda, né? Nós tínhamos venda. Segundo a nossa leitura de ontem, o mercado hoje iria derreter. E nós tínhamos venda de abertura nessa região aqui, do 201 até o 201,300 aproximadamente, e o mercado abriu dentro da nossa região vendedora, só que nós esperamos um pouco mais acima e nós ficamos na pedra nessa venda. E aí nós tínhamos duas compras minhas um pouco mais abaixo aqui. Caso não pegasse na venda lá, mas pegasse nas compras aqui embaixo, nós faríamos compra, né? Pois é, fizemos as duas compras. Então foram dois stops aí, tá? E depois nós tínhamos compra, que estava inclusive escrito, né, lá no gráfico, nessa região aqui dos 198.500 até os 750, e nós esperamos a manipulação dessa região para comprar nos 700, né? Ficamos na pedra por menos de 10 pontos na realidade, e a operação pagou mais de 1.000 pontos. O que temos para amanhã? Lembrando o seguinte, eu havia falado já, tem 2 semanas que eu falando sobre isso, que o mercado precisava romper essa região dos 199, 250, 500, 199 mil. Essa região aqui ela era uma região compradora, defesa dos compradores e compras, né? Tanto que nós fizemos muitas compras nessa região, desde quinta-feira passada até segunda, ok? E aí, hoje finalmente rompeu essa região, e foi falado isso nos estudos ontem à noite, que o mercado poderia romper fortemente essa região e continuar caindo. Foi exatamente o que aconteceu hoje. Tá? O mercado rompeu forte essa região e veio buscar o primeiro alvo dos vendedores. Eu falei o quê? Quando eles romperam essa região de 199 mil, os vendedores vão tentar levar esse preço para a região de 196 mil, que foi exatamente o que foi feito hoje, conforme as análises. O que nós temos nesse momento? Nós temos aqui a região dos 195.750 até essa região dos 196.250. O mercado nesse momento aqui, na região dos 196.150, que já se encontra dentro de uma região compradora. Porém, tem uma possibilidade dele dar uma manipulação abaixo desse fundo amanhã para dar essa compra, talvez aqui após um falso rompimento, tá? Na região então dos 199.750, esse aqui já está escrito no gráfico há mais de uma semana, ok? Só que devemos ficar espertos com o seguinte: como essa aqui já é uma região de defesa, esse mercado ele tem uma possibilidade de já abrir com um gapzinho para cima, tá? Caso isso aconteça, nós vamos esperar o mercado chegar lá em cima, na nossa região premium. Acima dessa região aqui, do 198 e 750, o mercado já vai se encontrar dentro de uma região premium, que é a nossa melhor região vendedora, ok? E aqui nós teremos um bom ponto assim de venda muito interessante, exatamente nessa região, né, do 198.750 até os 199 mil. E uma melhor região de venda para amanhã será essa aqui, do 200 e 500 até o 200, 750, tá? Só que lembrando o seguinte: quando eu falei que no rompimento desses 199 mil, 199.500, 250, o preço buscaria, os vendedores levariam o preço para essa região de 196 mil, esse aqui seria só o primeiro alvo. Então, nos encontramos dentro de uma região de briga para, muito provavelmente, o mercado continuar caindo e vir buscar o principal alvo, que é esse aqui
dos 191.250. Como eu falei, o mercado ele poderia cair no mínimo 10 mil pontos, ok? E da região lá que nós da semana passada, ele já caiu ao todo mais de 5 mil pontos, né? E aí ele chegou a ficar brigando nessa região de 199 mil e continuou caindo agora, tá? Mas essa venda ela já vem desde lá de cima, da região do 2002, né? Que o mercado está caindo aí, ok? Vamos falar um pouquinho de dólar. O dólar hoje, o que aconteceu com ele? Ele andou um pouco mais, e inclusive na abertura ele já abriu dentro da nossa região vendedora, tá? Ele não chegou a andar nem 3 pontos contra, tá? E pagou mais de 30 pontos até chegar aqui embaixo, dentro da nossa região compradora, não chegou a andar nem um ponto contra, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o mouse para aqui. Ele chegou nesse fundo aqui, não andou nem um ponto contra. Quero ver quantos pontos ele pagou. Pagou 20 pontos, ok? Na realidade, mais de 20 pontos, né? Então, o dólar hoje deu aí nossa venda na abertura, não andou nem 3 pontos contra, depois bateu na nossa região compradora aqui no fundo, não andou nem meio ponto contra, tá? E o que temos agora no dólar? O dólar é o seguinte, não adianta ficar procurando por compras nessa região aqui embaixo, tá? Tem uma possibilidade de que ele já segure dentro da região e volte a subir. Eu digo possibilidade, tá? Porque a realidade é que ele se encontra ainda vendedor, ok? Ele apenas está estagnado, lateralizado, mas podemos ter surpresas ainda por conta desse cenário político e de guerra que nós já viemos falando sobre isso há muito tempo, ok? Melhor ponto para a venda então no dólar. O ponto mais interessante seria exatamente esse ponto aqui do 5010, uma outra região não tão interessante é essa do 5025. Por que não interessante essa e essa aqui de baixo é? Porque aqui é o primeiro ponto que pode segurar e após isso aqui, se ele vir muito forte, ele vai romper essa outra segunda região aqui, tá? Porque passando aqui do 5030, o mercado troca completamente de mãos, ok? E os compradores vão tentar levar esse preço aqui para a região dos 5060, ok? Então, nesse momento, não temos compra para o dólar, vamos pensar apenas em vendas, ok? Pessoal, isso é o que temos no momento. Amanhã, durante o pregão, nós vamos atualizando o nosso grupo de operações do WhatsApp, à medida que o mercado for nos oferecendo novas oportunidades, ok? Muito obrigado, então. Bom pregão a todos e até amanhã.